Bom, o Fortaleza vendeu muito caro a derrota para a equipe do Flamengo. Então coloca aí para a gente acompanhar os melhores momentos. Com 5 minutos o Flamengo fez 1-0. A gente fez o jogo junto pela Jangadeiro Band News, né, José? Os primeiros 10 minutos dariam a entender que ia ser um atropelo, né? O Rogério veio com uma formação que até na sexta-feira a gente comentou aqui que poderia acontecer tendo o Marlon jogando mais aberto do lado direito ou por dentro, mas enfim, reforçando o setor de marcação, porque se sabia do Flamengo muito forte. Agora o gol é de um poder de improviso do Everton Ribeiro espetacular, né? A calma que ele teve na frente do Felipe Alves para aproveitar. Só que, e a ideia de jogo muito clara de puxar contra-ataque do lado esquerdo com o Oswaldo. Protege um lado, porque o lado esquerdo do Flamengo, o Felipe Luiz e Michael é muito forte. O Flamengo hoje joga numa formação diferente, que o Rascaeta não joga mais aberto do lado esquerdo, joga por dentro. Então era muito claro. E na primeira esticada veio um pênalti de manual, da manual de arbitragem. O que é um pênalti? É isso aí. É o atacante que bota na frente, o defensor não consegue chegar, não tem nem o que reclamar. E aí começa uma das reclamações da torcida do Fortaleza, né? O Isla não tomou cartão amarelo aí. E depois no jogo tem um lance que ele puxa assintosamente a camisa do Oswaldo, que também não levou. E aí fica naquela, né? Por que não levou nem no primeiro nem no segundo? Não dá pra explicar. Juninho bate bem? É um especialista, a impressão de como ele tem repertório nas cobranças. Fez 2-1. E aí o jogo ainda no primeiro tempo tem várias chances dos dois lados. Mas o Fortaleza passa a ter uma saída maior. Tem um lance, por exemplo, com o Ronald e o Marlon, que seria uma pintura, o gol toque de calcanhar do Marlon. É esse lance do Oswaldo, que ele... Aliás, deixar o Oswaldo mano a mano, você pode ter o melhor time do Brasil. Você não deixa o Oswaldo mano a mano, porque ele vai te dar problema, ele vai criar situações. Enfim, no primeiro tempo, as chances foram criadas dos dois lados. O jogo foi mais aberto. E aí que é o lado curioso para mim. Esse é o lance mais bonito do jogo do Fortaleza. Ela vai chegar no Marlon, o Marlon tem a percepção da passagem do Ronald. A percepção de cabeça depois de calcanhar, né? É um jogador tão criticado que aí nesse lance tem que ser exaltado. Aliás, Ronald fez um partidaço, tá? Um jogador que vai se mostrando útil ao Fortaleza e certamente será utilizado mais vezes ao longo das próximas rodadas. Como o telespectador está vendo, muito lance no primeiro tempo, muito lance real, Michael dando dificuldade, bola aérea do Flamengo, o Flamengo tentando de todas as formas também, o Fortaleza agrediu um pouco também. O segundo tempo é mais travado, o jogo se torna mais monótono, mesmo com as substituições. O Torrente foi lá, colocou o Gabriel no Flamengo, depois coloca o Pedro Rocha, que até se contunde, bota o Mateuzinho lateral. A gente está vendo ainda primeiro tempo. Primeiro tempo é bem movimentado, né? Muito mais finalizações. A primeira finalização do segundo tempo, ela acontece por volta de 26 minutos, um chute do Gabriel. Aí já estamos no segundo tempo aí. É exatamente já essa com o Gabigol, finalização. Ele pegou mal na bola. A primeira finalização, porque ficou no banco de reservas, né? A primeira finalização do segundo tempo é essa. Saiu chiando, reclamando. E, curiosamente, o Fortaleza, a melhor chance do Fortaleza é uma jogada de contra-ataque que o Romarinho rouba a bola no lado direito, estica para o Oswaldo, e o Oswaldo, não sei se ele hesitou, se ia para a ponta ou se ele cortava para a perna esquerda, que não é a melhor, acabou sendo desarmado e perdeu a melhor chance do Fortaleza no segundo tempo, até o Flamengo fazer um gol, né? O Fortaleza fica com um jogador a mais, né? Porque o Flamengo já tinha feito as 5 substituições e o Pedro Rocha se contundiu. E o Rogério fez o que eu acho que tinha que fazer, ó, tá 1-1. O time conseguiu neutralizar relativamente bem, aí já o Franco Farapani tem uma situação que poderia ter criado mais perigo, podia até ter finalizado antes, porque o Wellington veio muito marcado, mas tentou ser um time mais ofensivo, tentou ser uma equipe que agredisse mais o Flamengo, mas não conseguiu surtir efeito, e aí veio o castigo depois, né? A bola com o Lincoln. E no lance do gol, né, com um jogador a mais, fica aquela sensação, né? O Carlinhos não acompanhou, não acompanha o Gabriel aqui. Cara, sozinho, o principal jogador. O Gabriel foi inteligente que ele para, né? Normalmente o jogador vai, tenta ir para a finalização, é mais ou menos o que os três pensaram. Mas cadê o Felipe? Cara, mas, Caio, é inadmissível. Sozinho e um você cara... tá falando do centroavante. Eu até no comentário no YouTube falei. O Gabriel não é que ele foi artilheiro com a Brasileira do ano passado, que o Flamengo deu tudo muito certo. Ele é artilheiro das últimas 2 Série A's. As pessoas esquecem que o Gabriel foi artilheiro da Série A de 2018 também pelo Santos. Então, a qualquer momento, ele pode decidir um jogo, você não pode dar liberdade. Houve falha de marcação, falha de atenção, principalmente quando você leva em conta que tinha um jogador a mais em campo. E aí fica um sabor agridoce num jogo que poderia ter dado um resultado melhor para o Fortaleza, que não seria nenhuma... O empate já parecia meio que favas contadas, principalmente depois da lesão do Pedro Rocha. E até porque não se criava mais tantas chances. O Flamengo foi muito avassalador até 1-0. Depois as chances até se dividiram. O Fortaleza poderia ter marcado gol no segundo tempo. O Rogério solta o time, acho que fez certo. Acho que quando viu que a agressividade de um lado não estava sendo tão grande, que o Oswaldo estava deitando e enrolando em cima do Isla no lado direito, botou o Romarinho, que precisava de um descanso, um dos jogadores com maior número de minutos em campo pelo Fortaleza. Aí fica, às vezes, aquela crítica, podia ter sentado no empate. Cara,
Se você tem a chance de conseguir aqueles pontos fora da curva, que seriam esses, vencer o Flamengo no Rio é um ponto fora da curva, tenta aproveitar. Aí não pode dar um vacilo de marcação desse, deixando o artilheiro dos últimos 2 campeonatos brasileiros sozinho dentro da área para finalizar. Deixa eu conversar com o Anderson Azevedo também. Ô Azevedo, boa tarde para você. Qual é o sentimento dessa derrota do Fortaleza contra o Flamengo? Boa tarde, Cê. Olha, o Caio disse que era um gosto agridoce, mas eu acho que na boca do Rogério Ceni foi um gosto amargo mesmo, viu? Porque uma derrota da maneira com a qual ela aconteceu, já no final do jogo, você com um jogador a mais, enfrentando o atual campeão brasileiro, o atual campeão da América, Fortaleza tinha sim condição de voltar com resultado positivo, mas não conseguiu outra vez. É aquilo que o Rogério Ceni sempre fala. Fortaleza tem que se acostumar a lamentar esse tipo de resultado, porque contra o São Paulo foi uma derrota por 1-0, o time poderia ter conseguido no mínimo um empate. Contra o Corinthians foi um empate que dava perfeitamente para ter vencido. E contra o Flamengo, pelo menos um empate, mas também dava para ter conseguido uma vitória. Ou seja, 5 pontos a mais, o Fortaleza poderia estar na classificação, estaria lá em cima na tabela, estaria longe da zona de rebaixamento. Hoje a diferença é mínima, é de apenas 1 ponto para a equipe do Fortaleza, mas é um resultado que outra vez o Rogério Ceni lamentou bastante, mas deixa um alento, se é que a gente pode dizer isso, em relação à partida feita pelo Fortaleza. Porque foi um início de jogo bem ruim, o Flamengo deitou e rolou pelo lado esquerdo, mas depois a coisa se equilibrou, principalmente quando o time conseguiu marcar o gol de empate. Agora voltar as atenções para quarta-feira, jogo contra o Sport, é aquele campeonato que o Fortaleza disputa contra o Sport na briga contra o rebaixamento. O Sport hoje tem 10 pontos, então o time precisa vencer e o horário não é muito convencional, não. O jogo é quarta-feira, 18 horas. E o Sport embalado, né? Sport embalado voltando, né? Teve gente discutindo esse pênalti. Não, esse pênalti é aquele pênalti para aula de arbitragem. O sujeito está aprendendo a ser árbitro. Ó, é isso aqui, o jogador bota na frente, chega em velocidade, o outro chega atrasado. É falta dentro da área, é pênalti, não tem que discutir. E qualquer time que deixar o Oswaldo mano a mano, não tiver um sistema de cobertura interessante, vai sofrer isso aí. Bom, vamos ouvir o técnico Rogério Ceni. O que é que o técnico Rogério Ceni, o que é que o técnico do Fortaleza achou dessa derrota para a equipe do Flamengo? Era um jogo parelho, exceção dos 6 primeiros minutos que nós fomos irreconhecíveis até tomar o gol. Depois disso nós jogamos de acordo com as nossas possibilidades e faltou um velocista a mais para tentar ganhar o jogo no final, que era completamente possível ganhar o jogo no final. Depois do time do Flamengo um pouco mais desgastado, era completamente possível vencer e também nos últimos minutos nós acabamos ficando com um jogador a mais e eu tentei avisar todos os jogadores porque muitos não notaram no campo que tinha ficado com um jogador a mais. Essa percepção do Rogério é uma crítica também aos jogadores, né? O cara tem que estar ligado. Não notou que estava com um jogador a mais, é brincadeira.